Boa noite aos alunos que estão presentes. Bom dia, você que está participando da nossa Escola Bíblica Dominical nesse domingo 10 de março de 2024. E olá para você que está vendo ou participando desta live em qualquer dia, em qualquer mês. O importante é que você vai poder ver como é a importância de estar comprometido com as tradições passado, entendendo a importância. A lição de hoje vai levar muitas participações dos nossos alunos que estão na aula hoje, para exatamente eles poderem estar trazendo as suas contribuições. Eu estou feliz por mais uma vez estar ministrando o estudo da palavra de Deus. Eu gosto muito da Escola Bíblica Dominical. Ela formou a minha vida em termos de todo conhecimento bíblico. Hoje, a despeito de ter feito seminário, ter cursado, fiz especialização e tudo mais, mas não supera o ensino básico da Escola Bíblica Dominical. E eu espero que esta aula que forma os professores também esteja ajudando a refletir como a gente pode estar ministrando melhor a palavra de Deus e também trazendo conteúdos. Por isso, os nossos alunos participam ativamente da nossa aula, exatamente trazendo as suas contribuições para a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ter como objetivo geral entender a importância espiritual da renovação, da circuncisão e da celebração da Páscoa. E vamos, como objetivo específico, renovar a nossa aliança ou a sua aliança com Deus por meio de oração, de estudo da Bíblia e da participação em cultos de adoração, porque nem todos os cultos são de adoração, né? E nós vamos também estar vendo esta situação no estudo de hoje. Nós vamos estar abordando, como temos dito, e o pastor Cristiano tem feito questão de estar mencionando a revista que nós estamos trabalhando, né? E eu espero que você possa estar crescendo nesse conhecimento da conquista. E estamos trabalhando em cima de Josué, Juízes e Ruth. Praticamente estamos finalizando Josué com esta lição, né? Vamos ter mais uma, mas praticamente estamos finalizando sobre isso. Lembremos que Josué, ele foi um servo de Deus ímpar em toda a Bíblia. Ele conseguiu levar o povo a viver uma vida santa. E não só a viver uma vida santa, mas presenciar como Deus cuida do seu povo. E eu espero que você, entendendo como Deus cuida do seu povo, também que ele possa ter este cuidado para com você. Da parte dele é total. Da nossa parte é que nem sempre estamos desejosos ou atentos ou buscando esse cuidado da parte do Senhor, né? Então, lembre-se deste detalhe que estamos estudando constantemente na Palavra de Deus e na Escola Bíblica Dominical. Vamos olhar o texto áureo nosso, que está em Josué 21, 44. Diz o seguinte: o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. Lembre-se que nós trabalhamos na lição passada sobre a importância das conquistas. Foram 31 reis
que foram derrotados para que Israel pudesse novamente estar tomando posse da terra prometida. E nós vamos ver, então, esta situação. O primeiro aspecto está em cima da circuncisão e da Páscoa. E aí eu quero começar trabalhando com os nossos alunos. Qual a relação entre circuncisão e a Páscoa? Existe alguma relação entre eles? E qual é esta relação? Então, os alunos abram os seus microfones e compartilhe conosco seu entendimento. Relação direta, eu não saberia dizer, mas de acontecimento de fatos, né? Então, você tem a primeira circuncisão que é feita por Abraão em Isaque. Mas, passado esse período, você vai ter ali, como legislação da parte de Deus, nos primeiros livros da lei, a determinação da circuncisão e da Páscoa. Uma das coisas que eu vejo a relação é a marca de um povo, né? Então, a circuncisão marcava o povo de Israel como o povo escolhido de Deus, com uma aliança na carne, e a Páscoa, ela traz também uma das celebrações que é característica do povo de Deus, também simbolizando uma aliança, inicialmente a libertação de Deus do Egito, do povo de Israel do Egito, e futuramente uma outra aliança, aliança com Jesus, substituindo, aliás, aliança com Jesus não, aliança em Jesus, substituindo inclusive a circuncisão. Já não era mais uma aliança na carne, mas uma aliança no espírito. Então, essa acho que é a correlação que eu consigo fazer. Fora isso, eu não consigo pegar algo direto, não. Mais alguém? Muito bem. Eu quero trazer a vocês que tanto a Páscoa quanto a circuncisão são ordens de Deus dada ao povo. Esta é a relação que existe. A circuncisão traz à memória que eles estariam sendo separados para ser o povo de Deus. E foi como o pastor Cristiano diz, uma aliança feita com o Senhor na carne. Então, eles eram circuncidados, quase que eu falei sacrificados, né? Mas eles eram circuncidados depois da frente no 8º dia, que era exatamente a marca de que eles pertenciam a Deus. A Páscoa, ela veio para ser a marca de que este povo que pertence a Deus tinha uma aliança com Deus. Então, as duas situações são de alianças do homem com Deus. Um para a vida toda. Eu sou povo de Deus. E outro, eu sou liberto por Deus. Então, esta situação nós precisamos ter na nossa vida de uma maneira muito clara. Por isso, quais são as implicações? As implicações eram algo que o povo havia se esquecido. Afinal de contas, eles passaram 400 anos cativos ali no Egito. Eles adoravam vários deuses. Eles não tinham esta fidelidade a Deus. E por não ter essa fidelidade a Deus, também não tinham essa separação como povo de Deus. E é isto que, então, Deus estabelece. E depois, durante 40 anos, durante a viagem, ninguém foi circuncidado. E agora, neste exato momento, Deus chama, quando eles estão tomando posse da terra prometida, Deus os chama
para lembrar que eles pertencem a Deus. A minha pergunta: qual é a sua marca que você pertence a Deus? As pessoas estão pensando e estão falando: não, eu não tenho nenhuma marca no meu corpo, não tenho nada disso. O que será que ele está perguntando? Qual é a marca? Você sabia que você tem um selo espiritual? E que este selo espiritual é colocado pelo próprio Espírito Santo, nos dando a garantia de que somos filhos de Deus? E não é um selo que pode ser removido, porque o próprio Jesus nos diz algo que é muito importante: tudo que o Pai me dá virá a mim, e todo que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E quem me deu é mais poderoso do que qualquer um, e ninguém tem poder de tirar a vida daquele que foi selado de minhas mãos. Então, essa garantia não é uma garantia que eu posso ter ou dar, ou alguma instituição pode me dar. É o próprio Deus que coloca este selo na minha vida, que eu sou filho de Deus. E isso é muito importante a gente parar e pensar quando as coisas estão dando completamente errados, tudo. Sabe que aquele dia que você fala assim: puxa, seria melhor eu não ter levantado. Seria melhor que eu não tivesse nascido. Jó vai dizer assim: maldito dia que eu nasci. Eu não queria que existisse esse dia, eu não queria que existisse o meu nascimento por tudo aquilo que eu estou passando. Mas Jó, lá no final, vai dizer: eu conhecia um Deus de ouvir falar. Mas toda esta experiência, toda esta provação que eu passei, os meus olhos viram Deus. Quando nós escolhemos caminhar com Deus, Deus fará essa caminhada, porque é Ele sempre que propõe nos nossos corações. Então, nós precisamos ter isto em mente. E veja como Deus trata isto de uma forma importante. Está em Josué, no capítulo 5, versículos de 7 a 10. Por favor, leia para mim esse texto. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Veja, primeiro eles celebram a Páscoa, e a celebração da Páscoa tem, além da festa, da urgência, também tinha o sangue do animal sendo passado nos batentes da porta. E as casas que tivessem esse sangue passado, estas casas, o anjo da morte iria passar e não ia tocar em ninguém que estivesse dentro da casa. Mas as casas que não tivessem estas marcas, estas casas seriam então, o anjo da morte iria ceifar o primogênito. Essa foi a primeira celebração da Páscoa. Agora ali já não é mais esta questão, é a recordação da libertação. E a Páscoa passa a ser isto o resto dos tempos para o povo de Israel.
ele continua lembrando e recordando como Deus, com mão forte, retirou o povo do Egito. E aí ele está dizendo que agora eles vão ter motivos para celebrar, porque Deus os libertou desta humilhação. Vamos tentar lembrar um pouco como é que o povo chegou lá. Você está lembrado que José foi vendido e José chega no Egito. E José se torna servo de Potifar. Depois ele vai para a prisão por uma falsa acusação. Lá na prisão ele se destaca e se torna também aquele que vai gerenciar a prisão. E ali ele revela o sonho, tanto do padeiro como do copeiro, e acontece assim. E anos mais tarde era necessário uma pessoa que adivinhasse o sonho do faraó. E Josué não só torna este sonho visível, como se torna o governador de todo o Egito. E porque ele se torna esse governador, ele traz toda a sua família para morar no Egito e recebe de herança uma terra. Mas Josué morre todas as pessoas que tinham essa ligação, e o povo de Israel era um povo que estava crescendo, 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 sem nenhum tipo de controle. E eles decidem escravizar este povo. Eles não foram lá porque foram conquistados. Eles foram lá porque eles foram convidados. E de convidados eles passaram a ser escravos. Então por isso que Deus diz, agora é para vocês saberem desta libertação da humilhação. Agora veja algo importante nessa celebração que estão nos versículos 11 e 12. 11 e 12. No dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem os produtos da terra, o maná cessou. Já não havia, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. O pastor, só fazendo aqui um apontamento, o senhor misturou o nome de Josué com José. Quando o senhor estava falando do Egito, o senhor falou várias vezes Josué. Ok. Isso são 64 anos e um dia de muitas reuniões. Tá Então, certo. isso acontece. Então, quando estava falando do Egito, até o convite, é José, no Egito. E Josué é o líder atual do que o texto está narrando. Então, corrigido esta situação, damos sequências. Agora, o outro aspecto é um aspecto polêmico. E nós vamos entrar nesta questão para entender isto, porque é algo que Deus determina. E aonde Deus determina isto, a justiça. Mas a gente não entende muito a justiça de Deus. Muitas pessoas questionam esta justiça. Jesus conta parábolas ilustrando a justiça de Deus e as pessoas não entendem essa justiça. Então vamos ver o texto que está em Josué, capítulo 20, versículos de 1 a 5. Não, desculpa, 1 a 4. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção
e acidentalmente possa fugir para lá e proteger do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Veja agora o versículo 6. Continue lendo. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. A primeira pergunta que quero debater, por isso que eu disse que é um assunto quente, de acordo com o texto, qual a distinção entre homicídio intencional e homicídio acidental? Mais ou menos guardadas as devidas proporções, o doloso e o culposo, né? Quando não há intenção de matar, mas ainda assim é enquadrado como crime no Brasil. Lá não, é um acidente. E o doloso é com o objetivo de causar dolo, ou seja, você matou porque quis, né? Então, ali era a distinção, né? Tropeçou no seu pé, caiu, bateu a cabeça, quebrou e morreu. Ah, Você não teve intenção nenhuma de causar o acidente. Ou então, realmente, você foi para matar. E aí, essa é a diferença. Estou olhando para o lado para ver se tem mais alguém querendo participar, mas está com a mãozinha bem para baixo. Muito bem. Qual a diferença desse intencional e acidental para a vítima? Nenhuma. A vítima Nenhuma. morreu. E qual a diferença para a família da vítima? Aí é toda a diferença. Porque uma coisa é um acidente, né, onde a pessoa não teve responsabilidade. Outra coisa é quando ela teve a intenção de fazer o mal. Aí é uma dor diferente, porque de um acidente, você tem a dor da perda. De alguém que faz o mal, você tem a dor da perda e a injustiça. São duas dores. E qual dor que dói mais? Eu não passei por nenhum dos dois, então eu não sei dizer. Eu perdi parentes, mas não foi nem acidente e nem em situação de crime. Então, não sei dizer. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que a pessoa que é a vítima, a família da pessoa que tem como vítima um membro, ela não consegue entender por que aquela pessoa, intencionalmente ou de uma forma acidental, levou à morte o seu parente, levou à morte o seu filho, levou à morte a criança. E quando nós ouvimos histórias sobre perdão que é concedido, eu ouvi a história de uma pessoa que foi resgatada da sua vida de crime, e ele foi aquela pessoa que, ao assaltar um banco aqui na região onde nós moramos, no Tatuapé, fugindo, ele volta-se para trás e dispara, dando um tiro na direção da porta. Ele
não queria mais fazer absolutamente nada, mas dispara, e nessa hora que ele dispara, o projétil passa por uma criança e acerta a mãe. E as duas morrem. Esse pai, depois de todo momento de dor, vai até a cadeia e visita esse homem. E fala do amor que o levou a fazer essa visita. E este homem se entrega a Jesus Cristo e muda radicalmente a sua vida. Uma das coisas importantes é saber que Deus está trabalhando na sua vida desde o momento que isso acontece. Mas eu tenho uma outra pergunta. Você concordaria em ter cidades de refúgio hoje? Ah, é uma situação difícil, porque, por exemplo, ah, bom, se bem que não, quando a gente vai olhar na lei, a, a, a cidade de refúgio, ela trazia a proteção no caso de julgamento. Então, não daria, fugir para lá para não ser morto, para não ser vingado. Não, o caso quando ele é acidental, ou quando ele não quando ele não era acidental, ele era julgado. Se não fosse, se o juiz decretasse que não foi um acidente, que é o caso, por exemplo, de touros chifradores, né? Que tinham os donos que tinham os touros chifradores, e ele sabia que o touro era um chifrador, e deixou ele solto, deixou ele sentar no cercado. Então, aí isso já não é um acidente, não era um acidente, você tem esses episódios no Pentateuco. Então, pode ser que sim, são tempos diferentes. São tempos diferentes, porque você não tem mais tanta gente tentando fazer justiça com as próprias mãos. Existe ainda? Existe. Mas eu creio, Brasil, né? Pensando no Brasil. Eu creio que não é como naquela época onde a pessoa já pegava uma faca, uma espada e já resolvia a situação. Ah, bom, hoje você tem o serviço de proteção, né? Então, não sei se enquadra da mesma forma. São tempos diferentes, é uma pergunta difícil. Sem dúvida, é uma pergunta bem difícil, porque a gente entende que cidade de refúgio, a pessoa fica, ela fica isento da culpa. E não é verdade isto. Por exemplo, hoje nós temos as cadeias. Estas cadeias estão dizendo que a nossa sociedade precisa estar em segurança, retirando essas pessoas do nosso meio. Então, o refúgio é nosso. E ele fica lá pagando a sua pena. A pena é socioeducativa, em teoria. Na verdade, você entra um bandido desqualificado e sai um bandido de alta periculosidade. Porque lá ele só vai aprender coisas ruins. Não há como separar. Eu lembro de quando eu vi o filme Carandiru, ver aquela multidão de gente socada lá dentro. Era uma coisa realmente vergonhosa. Vergonhosa. Ninguém poderia sair de lá melhor de jeito nenhum. Porque a humilhação era geral dos mais fortes. E isto realmente saía dominando tudo que estava acontecendo lá. E a maldade, então, daqueles que estavam lá para manter estas pessoas cumprindo a sua pena em segurança não existia. Então, nós temos que ter em mente
que a cidade de refúgio significa que a pessoa iria para lá e, sendo aceita, ela teria que sofrer a penalidade de estar distante da sua família, estar distante dos seus negócios, estar distante de tudo que ele tinha. Lembre-se que, naquele tempo, as pessoas estavam unidas porque era uma comunidade. E ser expulso dessa comunidade era algo tremendamente grave. E as pessoas faziam de tudo para não serem expulsos dessa comunidade. Então é muito importante a gente ter em mente que essa cidade de refúgio era uma situação de que, quando o pastor Cristiano estava falando, eu falei, ele não está olhando há poucos anos atrás na região norte e nordeste do nosso Brasil, onde famílias inteiras foram dizimadas porque um matava o outro matava o outro matava o outro, e assim foram as famílias sendo dizimadas, e o poder dos latifundiários era quase que total em toda a região. Era uma região de terror, até que isto veio acabar e todos aqueles que foram para lá denunciar, a maioria deles foram executados e mortos e desapareceram em muitos casos. Então, é muito importante a gente ter em mente que isto existiu quase que em todos os países e existe ainda em grande parte do mundo, que não tem esta situação de proteção às pessoas. Então alguém decide dominar e ele sai dominando absolutamente tudo isto. Saindo deste episódio, que é polêmico e vai continuar sendo polêmico, e eu gostaria que você continuasse a pensar sobre esta situação, porque se você é aquele que foi injustiçado, você está querendo buscar de qualquer forma que isso aconteça, né? E é difícil, né? É difícil você viver esta situação. Eu e Emil sofremos um golpe de uma pessoa que é useira de alugar apartamentos, morar e depois sair dando calote. E é interessante que eu acordei de madrugada e falei, se a gente oferecesse para o advogado 50% do que vier de dinheiro, será que ele teria mais empenho em ir atrás? Eu falei, mas você está desconfiando do seu advogado? Não, é só incentivando, quem sabe consiga. O problema não é tanto o incentivo. O problema é ver se a pessoa vai ter um descuido na vida. Porque ele não tem nada no nome dele e não tem o que pegar. Então ele teria que ter um descuido, colocar, mas a hora que ele colocar alguma coisa na vida dele, não é só eu. Tem um monte de gente que ele deu golpe e está vivendo dessa forma, até que ele encontre um enfesado. Porque a hora que ele encontrar um enfesado, ele não está preocupado em receber, ele está preocupado em apagar a pessoa que fez isso. E aí todo mundo vai ficar no prejuízo, como todo mundo já está no prejuízo, né? Então é muito importante isso. Mas vamos tentar agora trabalhar numa nova situação. E nós vamos trabalhar agora sobre a cidade, a tribo de Levi. Imagine só que todo mundo tem sua herança. Todo mundo tem a sua terra. Todo mundo tem como subsistir. E Deus diz que a tribo de Levi significa todos os filhos e descendentes dos descendentes, sendo de sangue de Levi, eles não teriam terra. Terra no nome deles. Mas vamos ver agora como que Deus cuida dessa pessoa e por que que Deus determina
esta situação? E aí quero começar de novo fazendo a pergunta. Hoje eu estou perguntador e a revista me traz essas perguntas, não é coisa que eu estou inventando, não. A revista dos professores está trazendo essas perguntas e eu estou aproveitando fazer essas perguntas para os nossos alunos para crescer nesse conhecimento. O que havia de especial na tribo de Levi? Era uma tribo escolhida por Deus para dirigir toda a adoração em todo Israel. Eles eram responsáveis pela manutenção naquela época do tabernáculo, futuramente do templo, mas não só isso, porque os sacerdotes ficavam no tabernáculo, no templo, mas os levitas ficavam espalhados pela nação. Então, eles estavam ali conduzindo toda a nação, mantendo-os na adoração do Senhor. Então, essa era a função principal e Deus havia declarado. Eu sou a herança perpétua deles, né? Então, o que há de especial no caso é a escolha. Eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos e agora eles iriam usar a sua vida para levar o povo a adorar a Deus. Isso está agora no capítulo 21, quando Deus estabelece que dentro da terra de todas as tribos deveriam ser separados espaços aonde eles iam plantar, onde eles, desculpa, iriam plantar não, aonde haveria pastagens para o seu rebanho e aonde eles poderiam estar morando nessas cidades que Deus determina que iria ser separada, não é posse deles. Continuava como posse da tribo, mas era cessão para que eles pudessem estar ali no meio das tribos e assim levar este povo à adoração. Vamos ver isto, que está em Josué, capítulo 21, versículos de 1 a 9. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte caiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas passagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Muito bem. Veja, então, que Deus trabalhou o tempo todo para sustentar esta tribo, para que eles pudessem apenas usar o seu tempo para cuidar das coisas de Deus.
E eles então tinham esta função de trazer a paz entre as pessoas, julgar questões ali que estavam acontecendo entre as tribos e trazer a palavra de Deus o tempo todo à nação. Então, por isso que eles se espalharam entre todas as tribos. Mas uma das coisas que é importante é que isto se tornou um privilégio para as tribos. Porque significa que aquele que estaria representando Deus estava ali perto deles. Eles não teriam que se deslocar a grandes distâncias para poder consultar a Deus. Eles estavam ali e as pessoas podiam estar consultando a Deus para saber a sua vontade. É interessante que as pessoas têm uma visão muito errada sobre aquele que Deus chama. Eu me lembro de um jovem que agora já é. De um jovem, não, de uma criança que agora é jovem, né? Ah, e hoje também ele é um levita, né? Mas é interessante essa situação. E eu estive conversando com ele há umas 3 semanas atrás. E aí ele disse: Mãe, eu quero ser pastor. E a mãe ficou contente e disse: Filho, você quer ser pastor? Sim, o papai trabalha todos os dias e sai cedo e chega tarde, cansado, exausto, não tem quase que tempo e energia para brincar com a gente. E eu quero ser pastor porque o pastor só trabalha no domingo. Quando a mãe me contou isso, ela deu risada e eu falei: qual é a piada? Você contou isso para eu achar graça? Significa que você não passa nada para o seu filho sobre o que é a vida de um pastor. Ou talvez você nem saiba o que é a vida de um pastor. Nesta igreja, eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia, em 3 períodos de trabalho, manhã, tarde e noite. Então é muito importante a gente ter em mente que não é para me vangloriar, mas era a necessidade do cuidado do rebanho, a necessidade de cuidado das coisas do Senhor. E há muitos servos do Senhor se gastando na obra de Deus. E Deus diz: digno ao trabalhador da sua obra, do seu salário, do que ele faz. Um outro aí, já era um jovem, disse: o senhor não tem problema de moral, de preocupação, de saber que o senhor compra os seus carros com dinheiro da igreja? Eu disse: bom, eu não entendo que você está dizendo compra os seus carros com dinheiro da igreja. Mas, de uma certa razão, você tem absoluta razão em tudo isso que você está dizendo. Por quê? A minha esposa não está trabalhando atualmente. Ela trabalhou e já está agora no caminho da aposentadoria. E o único salário é o meu. E, o, e eu só tenho salário da igreja. Então, eu compro o carro com o dinheiro que eu recebo de salário da igreja. Mas se você pensa que eu peguei algum dinheiro a mais do que o meu salário, isso é uma acusação muito grave. E você tem que provar. Nem eu, nem ninguém vai conseguir fazer isto aqui na igreja. Porque o nosso sistema é caixa-banco. O que entra está no banco e o que sai do banco sai com comprovantes fiscais que foram utilizados de acordo com o que a igreja tem determinado. Eu não sabia. Então, cuidado com o que você pensa e cuidado com o que você fala.
né? Então, esta é a situação, mas nunca veio a mim dizendo, falta alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Há alguma coisa que você tem necessidade? Interessante que eu tenho um colega pastor que ele disse, eu tenho muitos amigos na igreja. Quando eu entro no período de férias, um grupo da igreja paga a passagem para eu viajar de férias. E um outro grupo que tem saudade paga a passagem para eu voltar para a igreja. Então sempre eu tenho um grupo que me manda sair de férias e tem um grupo que paga para eu voltar de férias. Eu falei, isso que são amigos, né? Dá a você o descanso de ir viajar e dá o descanso de você poder retornar, né? E existem muitos amigos, eu conheci muitos amigos no ministério que tem essa preocupação e tem alegria de poder servir ao pastor com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Eu espero que você cresça. Eu espero que você, ao ouvir esta lição, entenda que o seu pastor foi chamado por Deus para ser um instrumento de bênção na sua vida. E é isso que ele tenta buscar todos os dias por ser um servo vocacionado por Deus. Agora, uma parte da história desta lição muito bonita. Você imagina que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito e foram libertos para chegar na Terra Prometida. E 2,5 tribos já receberam a sua posse. E eles estabeleceram as suas famílias nestas terras, que era por ordem de sorteio que Moisés já havia determinado isto. E agora Josué disse, muito bem, agora que vocês já estabeleceram, todos os homens de guerra saiam e vão à frente. Vocês é que vão ser os primeiros a entrar em todas as batalhas. Eles poderiam dizer, mas nós já temos a nossa terra, já temos tudo lá, que outros lutem para conquistar as suas terras. Mas eles assumiram esse compromisso com toda a nação de Israel. E assim eles vão e fazem desta maneira. Isso acontece, nós vemos agora, quando termina todas as batalhas, o que é que Josué diz sobre estas tribos. Isso está no capítulo 22, versículos de 1 a 6. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse, vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para que Moisés, servo do Senhor, para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor. Lhes deu que amem o Senhor, o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Muito bem, nós vemos aí esta situação de uma forma bem clara. E o que acontece? Mostra o pacto firmado e a honra sobre este pacto firmado. Se a gente fosse falar, quanto vale a sua palavra? Destas tribos vale muito. E agora eles recebem esta bênção
e partem para suas terras com todos os despojos. Mas vai acontecer uma coisa inesperada que ninguém imaginava isso, mas que a confusão foi gerada a ponto de quase iniciar um assassinato em massa. E eu quero trazer, não o texto em si, porque o texto você pode ler, mas eu quero trazer o que aqui está acontecendo. Eles estão indo embora, e antes deles saírem do Jordão, eles constroem um altar. Vamos pensar sobre isto? O que é que o povo de Israel entendeu? Que Deus estava onde? No tabernáculo. Que se você queria falar com Deus, você não importa onde você estava, você se voltava para a direção de onde estava o tabernáculo e ali você orava. Depois vai ter o templo e eles sempre oravam voltados para o templo, porque Deus estava no templo. Agora, imagine eles constroem um altar. Quando eles constroem esse altar, a primeira atitude do povo de Israel está no versículo 12. Eu vou pular os textos aqui por causa do horário da nossa aula. Olha o que a comunidade de Israel decide. Toda a comunidade de Israel reúne-se em Siló para guerrear contra eles. Eles acabam de despedi-los, abençoando, agora se juntam para irem até eles e exterminarem todos. Isto que eu digo que é do céu ao inferno, sem nenhuma parada. De repente, surge uma palavra de alento. Ao invés de ir o exército todo, vamos entender o que é que está acontecendo? O altar é um fato, está lá. Vamos tentar saber por que eles se desviaram tão rapidamente do Senhor. E aí eles enviam Finéias, filho do sacerdote Eleazar, da terra de Gileade, da tribo de Ruben, de Gad, da meia tribo de Manassés, e enviaram 10 líderes, um de cada tribo, até as tribos que haviam acabado de sair. Estes enviados chegam com pedras e paus e começam a dizer tudo que eles estavam fazendo sem saber absolutamente nada, com todas as acusações, com todos os pesos, com todo o rigor da lei, dizendo como vocês puderam fazer isto. Ao ouvir toda esta situação, aquelas tribos dizem: vocês não entenderam nada. Esse altar que nós acabamos de fazer, ele não é para sacrifícios. Não é um outro lugar de adoração. O lugar de adoração é o tabernáculo. O que eu quero dizer a vocês é um marco de tudo aquilo que Deus fez em nosso meio. E eles começam a ouvir os motivos pelo qual eles construíram esse altar. Esse altar é o testemunho para todas as nossas nações que o Senhor vive e reina, que Ele é todo-poderoso e que Ele foi o libertador e que Ele nos colocou na terra prometida, como havia prometido aos nossos pais.
é uma marca para todo o povo de Israel se lembrar de que Deus é o nosso Deus e que todas as gerações futuras que virem esse altar possam adorar verdadeiramente ao nosso Deus. Quando eles escutam isso, eles dizem como nós estávamos pensando mal destas pessoas. O grande problema é que nós somos muito rápidos em julgar. Hoje estava conversando com minha esposa sobre uma situação. E a situação que estava conversando é sobre um colega, e isso está na comissão de ética sendo tratada há muito tempo. Só que a comissão de ética que julga, ela tem que olhar todos os aspectos e tem que estar realmente consciente da decisão que vai tomar. E nós não tínhamos essa paz. Até que hoje chegou o dia que tínhamos que tomar uma decisão. E aí era algo que nós tratamos em outubro, agosto. Tratamos em agosto. Imagina só eu me lembrar do assunto. E aí então pedi ao pastor para trazer a memória sobre o assunto. E ele deu uma pincelada, veio de imediato, tudo. E aí então eu pude conversar com o relator da comissão que trouxe esta situação do pastor. E eu disse, me permita me colocar na situação deste pastor. Deixa eu levantar todos os dramas que vivi como família. Todo o caos que nós vivemos dentro de nossa casa. Não é uma casa que eu possa dizer exemplo. Se é de exemplo, é para que ninguém siga. E não deu certo. Mas isso não significa que deixei de viver o que como pastor deveria viver. As provas estão aí de fato apresentadas. E eu disse, eu entendo porque ele viveu no meio de vocês 30 anos e a decepção foi grande. O grande problema é que quando nós vivemos no meio das pessoas e as pessoas colocam expectativas, eu tenho dito, eu tenho medo dessas expectativas. Há 2 domingos atrás, uma jovem adolescente chegou e disse para mim, você e sua esposa formam um casal muito bonito. Eu fiquei com medo dessa situação. O que ela alimenta nesta expectativa de visão? Sem dúvida, ela espera sonhar com um matrimônio, porque eu e a Emilce estamos ficando cada vez mais belos, entendeu? Não mais jovens, mas mais belos, entendeu? É só você olhar para mim e para ela que nós sorrimos mais. Nós estamos mais leves. Mas tudo isso por quê? Porque lá atrás, há mais de 40 anos atrás, decidimos um pacto diante de Deus. Eu de fazê-la a mulher mais feliz e ela de me fazer o homem mais feliz. Venci até agora tudo isso? É lógico que não. Algumas vezes ela disse, você não está me fazendo feliz com isso, isso e isso. Eu não tenho que dizer nada para ela. Eu tenho que só agradecer, obrigado pelas coisas que você apontou. E eu vou diante de Deus e digo, Senhor, dá-me sabedoria para mudar essas coisas que não faz a minha esposa feliz. Eu
me lembro muitas vezes que ela me perguntou se eu estou feliz. É porque eu vivo dizendo para ela que eu estou feliz, então ela nem precisa perguntar, né? Mas, de uma certa maneira, isso é um trabalho de abnegação. Eu tenho dado muitos aconselhamentos e eu tenho dito para as pessoas: o grande problema é que você entra num relacionamento querendo ser feliz. Você será a pessoa mais infeliz da face da terra, porque ninguém consegue atender às suas expectativas. As suas expectativas sempre são muito mais altas do que a pessoa pode atingir. Por isso você entra num relacionamento não na expectativa de ser feliz, mas você entra numa expectativa de fazer o outro feliz. E quando nós trabalhamos desta forma, nós vamos chegar a esta situação. Qual foi o resultado de uma guerra iminente para destruir as duas tribos e meia? O povo estava pronto para pegar as suas armas e ir lá dizimar tudo. Aí você fala: não, não, eles não fazem isso. Como não fazem isso? Vou só te trazer a memória. Moisés desce. Agora você me diz que eu estou dizendo certo, né? Moisés desce do monte com a tábua da lei. Eles têm o bezerro de ouro. Moisés joga essas tábuas da lei, quebra estas tábuas. Moisés manda separar daqueles que são de Deus e daqueles que querem continuar adorando o bezerro de ouro. E depois Moisés dá a ordem que peguem as suas espadas e extermine os adoradores do bezerro de ouro. Povo matando seu povo. Eles iriam exterminar várias nações, porque os adoradores dos povos à frente eram coisas terríveis que iriam desviar a adoração do povo de Israel de Deus. E Deus queria um povo santo para ele. Eu gostaria, meu irmão, que você pensasse em tudo isto. Em que eu não estou renovando a minha aliança com Deus? Você lembra lá no início o que eu disse? Esta lição é para trazer a você a seriedade de que eles entenderam o que era ser adoradores de Deus. Mas agora, Deus está trazendo a oportunidade, depois de ouvirmos toda esta situação, de renovarmos os nossos votos diante do Senhor e de crescermos no conhecimento da palavra de Deus e dando a liberdade para o Espírito de Deus falar a nós. Hoje o relator disse: é muito bom ter mestres do meu lado. Você abordou uma questão que nenhum de nós tínhamos pensado. E o pastor Natanael abordou uma outra questão que somou e que gerou paz em toda esta situação. Eu não conseguia ver esse desfecho. E eu disse: você está lembrado da minha oração no início dessa reunião? Eu, quando saio de casa e venho para cá, eu sei que não vou tratar coisas gostosas. Eu sei que vai ser só problemas e muitos problemas. Mas não é a inteligência do Salovi que tem que estar ali. É a sabedoria de Deus que nos cobre para encontrar aquilo que Deus está apontando. Eu espero que você sempre faça isso na sua vida. E que verdadeiramente o nome de Deus possa ser engrandecido. Eu espero que você se comprometa cada vez mais
com a sua história com Deus e não abra mão de tudo aquilo que você já experimentou de Deus e possa te levar a novas experiências que te levam a experimentar muito mais intimidade com o Senhor. Amém? Amém. Obrigado pela aula, pastor. Espero que tenha edificado a tua vida. Como o pastor aí, ele trouxe várias perguntas, né, várias provocações para nós participarmos. Você também pode participar aqui nos comentários abaixo. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal, deixe seu like também e compartilhe nas suas redes sociais. Tem mais programação seguindo aqui, nós vamos começar a nossa celebração, nossa adoração pela manhã. Convidamos você também a participar. Grande abraço, que Deus abençoe sua vida.